meu nome é Arla e sejam bem-vindos ao meu cantinho de reflexões. Hoje vim aqui para fazer um vídeo mais diferente, onde eu resolvi fazer meio que um experimento. Bom, um dos assuntos do momento aí que já vem rolando há um certo tempo é o tal do ChatGPT, que é o recurso da empresa OpenAI, que é uma empresa de inteligência artificial, um laboratório de inteligência artificial que visa fazer pesquisas nessa área, a fim de aprimorar as inteligências artificiais, tornando-as cada vez mais próximas do pensamento humano, digamos assim. E o ChatGPT visa ser uma espécie de chat, onde você pode mandar perguntas e ele te responde da forma mais parecida possível com um ser humano. Além disso, o ChatGPT também permite você criar coisas, quer dizer, criar entre aspas, né? Na verdade, quem vai criar a inteligência artificial e você só vai dar o comando, como por exemplo códigos de programação, roteiro de vídeo, receitas e por aí vai. Meio que é ilimitado e você vai lá, dá ali o comando e a inteligência artificial cria para você o que você está pedindo. Então, se você vai lá e pede um código de programação para o programa tal, ele vai lá e cria seu código de programação. Inclusive, é possível fazer até mesmo um jogo com isso, utilizando esses códigos. E da mesma forma também é possível fazer roteiros. E tem até pessoas aqui mesmo no YouTube que utilizam essa ferramenta para criar seus próprios roteiros, principalmente para esses canais aí, tipo canais de 10 curiosidades, 5 curiosidades sobre não sei o que, 5 mistérios de não sei o que. Esses famosos canais sem alma aí. E teoricamente é possível você criar roteiros para esses canais através dessa inteligência artificial. Mas também tem outra coisa que dá para fazer com o ChatGPT, que é criar uma história. Sim, ele permite isso. O ChatGPT permite que você vá lá, dê um comando e com esse comando ele pode criar uma história de ficção para você, de acordo com o que você pediu. E como eu sou uma pessoa que sempre gostou muito de escrever histórias e que sempre teve meio que esse sonho de ser uma escritora, ainda não realizado, né, mas quem sabe um dia, se bem que agora com esse ChatGPT eu tô com medo, né, daqui a pouco ninguém mais vai ser escritor, só vai ter ChatGPT. Mas eu resolvi então fazer um experimento, criar uma história minha, de minha autoria, mas também dar um comando para o ChatGPT criar uma história do mesmo tema e trazer essas duas histórias aqui, histórias curtas, aqui no vídeo e aí fazer esse exercício de vocês tentarem descobrir qual dessas histórias foi criada pelo ChatGPT e qual foi criada por mim, para ver se ainda é possível a gente diferenciar uma história criada por uma inteligência artificial de uma história criada por uma pessoa real. As histórias têm a mesma temática. São histórias de terror curtas com foco no público infanto-juvenil, ou seja, foco num público ali ainda criança, ali chegando na adolescência. Então são histórias voltadas para esse público. Uma delas criada por mim, minha autoria, outra pelo ChatGPT. Vou ler as duas, não vou dizer qual é de qual e cabe a vocês aí tentar descobrir. E inclusive faço aqui um pedido, que é antes de eu revelar qual das histórias é minha, qual das histórias é do robô, você vai nos comentários e tenta adivinhar, tenta descobrir, dá seu palpite aí. Gente, mas passando para dar aquele recadinho básico. Se já acha que vai gostar do vídeo, se gostou da ideia, deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito, isso aqui me ajuda demais. E se você já fez tudo isso, muito obrigada, você é foda. Mas vamos continuar. E um disclaimer aqui é que essa história que eu criei em um dia mesmo, eu fiz tudo num dia só. É uma história para um público infanto-juvenil, então tem uma escrita mais simples, né? Tanto a história que eu criei quanto a do ChatGPT vão ter escritas mais simples porque esse público demanda, né? Uma escrita mais simples, não dá pra você fazer uma escrita super rebuscada para um público ainda criança, né? Ainda infanto-juvenil. Não é uma das minhas melhores histórias, como eu falei, escrevi tudo em um dia, né? Então não é nada ali muito espetacular, consigo sim escrever histórias bem melhores, mas serve ali pra gente fazer essa brincadeirinha. E depois eu quero tirar um momento para refletir um pouco sobre essa ferramenta e afinal se ela realmente pode roubar aí o emprego das pessoas e acabar com os artistas. Eu aqui então vou contar a história pra vocês, aqui meio que lendo, tá? Então eu vou ficar aqui olhando pra tela do computador pra mim, aqui meio que lendo, contando a história. E a primeira história é a Bruxa da Floresta. Em uma pequena cidade situada nas montanhas vivia uma garotinha chamada Duda. Ela era uma criança curiosa e aventureira, que adorava explorar a mata que cercava sua casa. No entanto, seus pais sempre a alertaram para não se aventurar muito longe na floresta, pois coisas estranhas aconteciam por lá. Um dia, enquanto brincava na floresta, Duda se deparou com uma velha cabana abandonada. Apesar dos avisos de seus pais, ela decidiu investigar a cabana. Ao entrar, sentiu um arrepio na espinha e seu coração disparou. A cabana era escura e sombria,
com teias de aranha em todos os cantos. Duda ouviu barulhos estranhos vindo do fundo da cabana. Ela caminhou em direção ao barulho, e ao chegar ao fundo da cabana, viu uma sombra se movendo na parede. Ela se aproximou da sombra com cautela e, ao se aproximar, viu uma figura em uma longa capa preta parada na frente dela. A figura tinha uma mão ossuda que se estendeu e agarrou o braço de Duda. Duda tentou correr, mas a figura a segurou com força. Ela lutou para se libertar, mas não conseguiu. De repente, a figura se virou e Duda viu seu rosto. Era uma visão medonha. A figura tinha um rosto pálido e enrugado, com olhos fundos que brilhavam no escuro. Sua boca estava torcida e um sorriso sinistro. "Quem é você?" Duda perguntou, tentando esconder seu medo. A figura gargalhou e disse: "Eu sou a bruxa da floresta, e você, garotinha, invadiu minha terra." Duda estremeceu com as palavras da bruxa. Ela sabia que tinha cometido um grave erro ao vir para a cabana. A bruxa arrastou para um canto escuro da cabana e a trancou em um pequeno quarto. Duda estava apavorada e sentiu uma sensação de desesperança tomar conta dela. Enquanto a bruxa se sentava na sala, Duda ouviu barulhos estranhos vindos de fora. Ela ouviu o som de passos e então ouviu alguém sussurrando. Ela não conseguia entender o que eles estavam dizendo, mas parecia um canto. O canto ficou mais alto e Duda sentiu uma brisa fria varrer seu rosto. De repente, a porta de seu quarto se abriu com um rangido e a bruxa apareceu diante dela. Os olhos da bruxa brilharam no escuro e sua voz era fria e ameaçadora. "Você nunca vai deixar esse lugar", disse a bruxa, sua voz ecoando na sala. Duda tremeu de medo quando a bruxa ergueu as mãos e entoou algumas palavras estranhas. De repente, a sala começou a girar e Duda sentiu como se estivesse sendo sugada por um vórtice. Quando a rotação parou, Duda se viu em uma sala estranha. A sala estava cheia de objetos estranhos e tinha um cheiro estranho. Ela viu uma caveira em uma prateleira e as paredes estavam cobertas de símbolos estranhos. Duda sabia que tinha que escapar desse lugar. Ela olhou ao redor da sala e encontrou uma pequena chave em uma mesa. Ela pegou a chave e correu em direção à porta. Ela experimentou a chave na fechadura e ela se abriu. Ao sair, Duda se viu uma floresta escura e nevoada. Ela viu sombras se movendo à distância e ouviu barulhos estranhos ao seu redor. Ela sabia que tinha que encontrar o caminho de volta para casa. Ela caminhou pelo que pareceram horas e finalmente viu uma luz à distância. Ao se aproximar, percebeu que era a casa dela. Ela correu em direção à casa e bateu na porta. Seus pais abriram a porta e viram a filha coberta de sujeira e suor. "O que aconteceu, Duda?" seu pai perguntou. Duda contou a eles tudo o que aconteceu na floresta. Seus pais ficaram horrorizados e agradecidos por ela ter voltado para casa em segurança. A partir daquele dia, Duda resolveu que jamais iria se aventurar por aquela floresta novamente e nem entrar em nenhuma cabana desconhecida. Bem, então essa foi a primeira história. E aí, o que acharam? Será que foi escrita por mim? Será que foi escrita pelo ChatGPT? Afinal de contas, qual de nós dois foi o responsável por essa história? E, afinal, vocês acharam a história boa? Acharam interessante, legal, bem escrita? Deixe aí nos comentários também a opinião de vocês. Mas agora, vamos para a segunda história. E o nome dessa história é O Grito que Vem das Trevas. "Isso tudo é estúpido", Daniel foi dizendo, enquanto seguia um caminho pelo terreno ermo. A noite já despontava no grande céu, com a lua e as estrelas roubando o lugar do imponente sol, que agora se punha numa cor avermelhada. As 3 crianças seguiam por uma estrada de terra, passando por árvores e arbustos, rodeadas por uma grama alta e descuidada, dando ao lugar um aspecto sujo e selvagem. "Você é um medroso mesmo, viu?" respondeu Alice, enquanto caminhava em passos rápidos. A roupa suja e amassada, os cabelos despenteados e nos pés um chinelo de tiras finas que parecia prestes a arrebentar. Mas ela não se importava com nada daquilo. Era uma aventureira e só se preocupava com a adrenalina da aventura. "Eu só acho besteira a gente vir até aqui pra isso. Claramente é só uma lenda boba", disse Daniel, visivelmente preocupado, olhando para os lados com uma expressão assustada. Ao contrário da amiga, o menino estava muito bem vestido, usando uma camisa de botões por baixo de uma calça jeans, os pés cobertos por um confortável par de tênis pretos e os cabelos muito bem penteados com gel. A visão daquela dupla era com certeza um divertido contraste. Também acho perigoso na verdade, não por conta da lenda, porque isso diz respeito a tudo que a ciência prega,
Mas por que pode ter alguém mal intencionado por aí? Disse Sofia, também preocupada. A menina era um equilíbrio para aquele contraste entre os outros dois. Usava roupas mais espojadas, com um macacão jeans e por baixo uma blusa rosa de algodão. Mas também calçava sandálias fechadas e mantinha os cabelos presos no rabo de cavalo. Dessa forma, estando também bem arrumada, com roupas muito limpas, sendo assim um meio termo equilibrado entre aquela dupla. Ai, que exagero, viu? Não vai acontecer nada, pelo amor, disse Alice, já aborrecida com seus amigos. Vocês dois são muito chatos, não gostam de se aventurar. Eu me aventuro no LOL, já é o suficiente, disse Daniel, dando de ombros. Eu também, jogar é um jeito bem seguro de se aventurar. Mas também me aventuro nos estudos de Darwin. Poucas coisas são mais aventurescas do que estudar a natureza e como ela se transforma. Sofia concordou com veemência. Poucas coisas são mais chatas, você quer dizer? Retrucou Alice, revirando os olhos. Quem precisa de um jogo quando se pode viver uma aventura real? Mas na vida real, se você morrer, não tem como reiniciar o jogo, disse Sofia de imediato. Se você acreditar em reencarnação, tem sim, argumentou Alice. Considerando tudo que a ciência já descobriu, é uma possibilidade pouco provável, rebateu Sofia. Tá, já chega desse assunto, vamos logo ver isso, disse Daniel, já irritado com aquela conversa, apenas querendo ir embora logo dali e voltar à segurança de sua casa, podendo se aventurar nos seus jogos de celular. E assim seguiram os três amigos por aquela estrada de terra, caminhando em passos ligeiros e ansiosos. Não demorou muito até que o grupo chegasse próximo a uma casa de madeira, aparentemente abandonada. Era uma casa pequena, muito simples, feita toda de madeira. Uma casa que um dia havia sido azul, mas agora estava com a tinta completamente descascada. Parecia ser uma moradia muito antiga e há muito desabitada. A madeira estava meio apodrecida, os vidros das janelas quebrados, e várias ripas caídas no telhado e nas paredes, tornando a habitação desprotegida e vulnerável. A porta estava fechada, mas logo se via que estava apenas encostada, com o ferrolho aberto e enferrujado. A casa da bruxa, disse Alice com um sorriso, enquanto tirava uma lanterna da mochila que carregava nas costas. Não é mulher usar a lanterna do celular mesmo? Perguntou Daniel, meio contrariado, fazendo a mesma coisa. Essa é mais potente, além disso, tem mais clima de aventura se usarmos lanternas de verdade, igual nos filmes, disse Alice, ligando sua lanterna, um sorriso largo marcando seu rosto cheio de sardas. A vida real não é um filme, disse Sofia, enquanto também pegava sua lanterna. Mas essa lanterna tem uma luz mais forte mesmo. Ainda bem que não é um filme, porque nos filmes esse tipo de aventura nunca acaba bem, disse Daniel, engolindo em seco enquanto encarava a velha casa de madeira, o rosto marcado por uma expressão de pavor. O trio adentrou a casa em passos agora vagarosos. Alice ia na frente, com Sofia em seu encalço e Daniel por último, olhando mais para trás do que para a frente. A porta produziu um terrível rangido enquanto era aberta, mostrando certa resistência, sendo necessário certa força para abri-la totalmente. Uma vez aberta, o interior revelou um ambiente escuro, úmido e fétido, com teias de aranha cobrindo o teto, enquanto grossas camadas de musgo e poeira decoravam parede e piso. Não havia mobília, e a casa parecia completamente vazia, com a lua lançando uma leve luz prateada por sobre a acomodação escura, através daquelas janelas de vidros quebrados e das muitas frestas no teto e nas paredes. Viu, eu falei, não tem nada aqui, só madeira podre e musgo. Se bem que esses musgos parecem bem interessantes, disse Sofia, se abaixando para ver melhor as verdes camadas de musgo. Alice ia dar uma resposta, mas a água a fez parar completamente, ficando paralisada de espanto. Daniel se viu percorrido por uma terrível sensação de terror e um frio gelou sua espinha. Sofia ficou parada onde estava, ainda ajoelhada próximo ao musgo, os olhos arregalados e a boca se contorcendo em espanto e pavor. O ambiente mal iluminado agora parecia escuro como breu, e até mesmo a lua parecia ter desaparecido do céu, sendo coberta por nuvens de um cinzento quase negro. O vento soprava no assobio fantasmagórico, passando gelado por entre as festas. Mas não era aquele som que aterrorizava os três amigos, mas sim algo muito, muito mais macabro. Um grito alto, profundo e terrível vinha daquela casa. Um grito desesperado que cortava o ar, penetrando profundamente nos ouvidos daquele trio e gelando suas almas. Tal som perdurou por um tempo que parecia interminável, uma coisa horrível que não parecia ter fim. Mas tal como começou, aquele grito também parou, e o local ficou no mais completo silêncio. Daniel tomou o ímpeto de correr,
mas Alice o segurou firme pelo braço. Não vamos fugir com um bando de covardes. Chegamos até aqui para ver a bruxa e é isso que vamos fazer. Eu não vou ver bruxa nenhuma, quero ir para casa, não quero ficar aqui. Não mesmo, retrucou Daniel, tentando se soltar, com uma face que se alternava entre medo e fúria. Sofia estava alheia à briga dos dois, pois ao tocar no musgo, sentiu a madeira se partir e revelar um compartimento escondido, onde havia um livro muito antigo, de páginas grossas e amareladas. Ao abrir o livro, ela percebeu uma série de ilustrações de criaturas monstruosas, e abaixo de cada criatura, palavras estranhas escritas em latim. Como Sofia amava muito biologia e o nome científico de todas as criaturas vivas era sempre escrito em latim, isso a motivou a aprender um pouco daquela língua morta, o que permitiu pelo menos conseguir ler as palavras, embora não compreendesse completamente o significado delas. Alice e Daniel começaram a brigar, com tapas e xingamentos, onde a menina, por ser maior e mais corpulenta, levava a melhor. No meio daquela briga, uma das ripas do piso caiu rumo ao que parecia ser um porão, e quando se deram conta, todo o chão estava desmoronando e todos caíram no que parecia ser um piso de terra. Se a casa era escura, o porão era breu completo. Um clima úmido tomava o ar e o aroma fétido era muito pior, fedendo a podridão. Outro grito foi ouvido, este ainda mais alto, agora mais perto, extremamente perto, perto demais. Uma coisa horrível, aguda e desesperada, um som que parecia saído do inferno, e não poderia de forma alguma ser algo humano. Mas o grito novamente cessou, e o silêncio mais uma vez reinou. Porém, algo cortava aquele silêncio, uma respiração profunda, ofegante e desajeitada, uma respiração que não vinha de nenhum membro do trio, uma respiração que não parecia ser humana. Alice tateou o escuro, à procura de sua lanterna, mas enquanto procurava, sentiu algo gosmento encostar em sua pele, uma superfície gelatinosa e também gelada. Ouviu então um rosnado, sentiu algo afiado rasgar seu braço e uma dor lancinante a atravessou, podendo sentir o sangue escorrer do rasgo. Felizmente, naquele mesmo momento, Daniel encontrara sua lanterna, e agora iluminava a criatura. Um ser medonho, humanoide, com uma pele cinza e gosmenta, semelhante à pele de uma lesma. A face parecia derretida, com 2 olhos azuis vazios e opacos. Uma pequena tromba gelatinosa cobria uma boca também pequena, de dentes afiados. Mas o que mais impressionava eram seus braços, que terminavam em 2 enormes garras, brancas como osso e muito afiadas. Uma delas manchada de sangue. Por uma grande sorte, o ferimento de Alice não parecia grave. Mas, se não fizesse alguma coisa, todos ali estariam perdidos. "O que vamos fazer?" exclamou Daniel apavorado, enquanto iluminava a criatura, andando para trás em passos cautelosos. O monstro não parecia enxergá-los, mas parecia sentir a luz, que com certeza o incomodava. "Joga mais luz nele, vou pensar em algo aqui", disse Sofia enquanto iluminava o livro que havia acabado de encontrar, procurando por uma gravura que mostrasse aquela criatura. Daniel aproximou a lanterna, lançando luz bem no rosto da criatura, que soltou um rosnado e recuou para trás, tentando tapar os olhos com suas garras. Alice já havia se recuperado do susto e encontrado também sua lanterna, agora lançando mais uma luz sobre aquele rosto repulsivo. A criatura de repente se cansou daquela tortura e voou na direção de Daniel, se jogando por cima do corpo magro e frágil do menino. Ergueu uma de suas enormes garras e a lançou com tudo na direção do próprio garoto. Mas o que manchou sua garra não foi sangue, e sim terra. Por ser cega, a criatura errou o alvo e ao tentar atingir a cabeça, atingiu o chão logo acima. Daniel estava paralisado de terror, com tamanho medo que mal conseguia respirar. O monstro não era muito inteligente e insistiu em desferir golpes no mesmo lugar, apenas perfurando a terra. "Criatura liquefactum est in humoribus", gritou Sofia de repente. Tal frase teve um efeito assustador sobre a criatura. Aquele ser começou a derreter, com sangue e gosma vazando daquele corpo enquanto ele soltava gritos horríveis e guturais. As garras cor de osso caíram no chão e toda a criatura se liquefez, virando apenas uma gosma avermelhada que manchava o chão e as roupas de Daniel. "O que foi isso, meu Deus?" questionou Alice enquanto se recuperava do susto. Daniel se levantou muito assustado, encarando com expressão de nojo suas roupas empapadas. "Seja o que for, não era uma bruxa, e você tem sorte de estar viva", disse o menino apontando o dedo para a amiga de forma acusadora.
Precisamos contar o que aconteceu para alguém, disse Alice desesperada, sem saber muito o que fazer. Não precisamos e não vamos, exclamou Sofia, com uma expressão muito séria no rosto, agora fechando o livro. Ninguém vai acreditar na gente. Se te perguntarem, isso é vômito. Não vimos nada e não sabemos de nada. Mas, sem mais, Alice. Suas aventuras ainda vão nos matar, disse Sofia, ainda séria. Então, lançou um suspiro cansado e profundo. Eu li coisas que não devia ter lido. E quando falei aquelas palavras, vi coisas que não devia ter visto. Mexemos com algo muito perigoso e não podemos voltar a nos meter nisso. Ou monstros muito piores vão vir ao nosso encontro. Eu vou levar este livro por precaução, mas não quero mais nenhum de vocês falando sobre isso. Os dois concordaram, muito confusos e assustados. Por fim, os três escalaram o porão e voltaram para cima, indo embora daquele lugar. Mas antes de saírem, Sofia ouviu um som que parecia um grito agudo e medonho. Isso ainda não acabou, disse ela para si mesma, enquanto se afastava. Bem, gente, então essas foram as duas histórias. E a segunda, assim, acabou ficando mais longa. Afinal, conseguiram descobrir qual delas foi feita pelo ChatGPT e qual delas foi feita por mim? Bem, pausa o vídeo aí, dê sua resposta nos comentários e aí volta pra cá. Então vamos lá, que eu fiz tambores. Sim, a história escrita por mim é a segunda. A segunda história foi uma história de minha autoria. Uma história simples, escrita em um dia. Não foi uma grande história, super rebuscada nem nada disso. Uma história simples, para um público infanto-juvenil ali. Escrevi ali meio de última hora. Mas sim, a segunda história fui eu quem escrevi. E a primeira história foi escrita em segundos pelo ChatGPT. Eu basicamente dei o comando criar uma história de terror infanto-juvenil com aproximadamente 5.000 caracteres. Foi basicamente isso que eu falei. E aí criou essa história aí da bruxa da floresta. A história não teve título, o título foi eu quem deu, né? Mas dentro ali do que tava na história. E eu espero que tenha sido meio óbvio, porque pelo menos pra mim eu acho que foi bem óbvio, né? Acho que dá pra diferenciar bem qual história foi escrita pelo chat e qual história foi escrita por mim, né? A primeira história é muito mais simples, né? Muito mais manjada, mais clichê, tem menos diálogo, tem menos acontecimentos, é mais curta. Então, né, tem mais cara do tipo de história que seria escrita aí por um robô. Já a segunda história tem mais diálogos, tem mais coisas acontecendo, traz aí um tema mais diferente. Então, né, mais cara de uma história escrita aí por um ser humano, né, por uma pessoa de verdade. Uma coisa que eu reparei é que a primeira história tinha poucos diálogos, né, não teve muitos diálogos. O que pode ser por conta de que uma inteligência artificial ainda é difícil criar diálogos, né? Diálogo é algo muito humano. Diálogo é o tipo de coisa que não se planeja, né? Quando você vai escrever diálogo num livro, numa história, não dá pra ficar planejando. Sempre que você planeja diálogo, fica estranho, fica esquisito, sabe? Fica aquela coisa meio truncada, sabe? Que não parece fluido, que não parece real. Então o diálogo você tem que escrever ali meio que de improviso mesmo, ali quando você tá... Se ele tem a ideia, mais ou menos, né, do que você quer que os personagens falem, mas o que eles forem falar tem que ser ali meio que na hora, pra ficar uma coisa fluida. Isso é algo muito humano, né? Eu acho que só um ser humano, por enquanto, consegue criar diálogos ali bem feitos, bem fluidos, né? Que não fica aquela coisa truncada e estranha. E também a história do ChatGPT teve muitas palavras repetidas, né? Teve bastante repetição de palavras. E também teve umas coisas meio estranhas que eu até tirei, pra não ficar tão óbvio assim. Tipo, na história lá do ChatGPT, quando ela encontra a cabana, na história tá escrito que ela tropeça na cabana, tipo... Eu tô aqui andando de boa e de repente, pá, uma cabana e eu nem tinha visto. Não faz muito sentido. Aí eu coloquei que ela se deparou, né, com uma cabana, que ela viu, olha, nunca tinha percebido essa cabana aqui na floresta. E não que ela simplesmente tropeçou na cabana, né? Eu tava aqui de boa e de repente, uma cabana, né, nem me toquei. TDAH nível máximo aí. Então eu fiz umas pequeninhas alterações pra não ficar tão na cara que a primeira história é escrita por um chatbot, né? Mas, mesmo assim, ainda é incrível. Até pouco tempo atrás, uma inteligência artificial criando uma história era algo de outro mundo, sabe? Era uma coisa assim, que até tinha, né, umas histórias assim, mas eram histórias esquisitas. Eram umas coisas que não faziam sentido, uns diálogos completamente nada a ver, sabe? Tinha várias coisas ali que realmente era muito claro que não é um ser humano que criou aquilo. Porém, essa história que eu li pra vocês, tá, é uma história simples, não é uma história tão bem escrita, mas... poderia ter sido escrita por um ser humano, sabe? Se eu não tivesse aqui falando pra vocês, se eu tivesse lido a história e falado que era minha, daria pra acreditar que realmente foi um ser humano que escreveu aquilo.
né? Não tem nada assim tão de outro mundo assim. Então sim, tá impressionante o quão as inteligências artificiais estão conseguindo ir longe nisso, né? Antes era uma coisa impossível. Criar um texto era uma coisa que uma inteligência artificial, criar uma história de ficção era uma coisa impossível para uma inteligência artificial fazer, pelo menos de forma coerente. E agora já é possível, a gente já consegue histórias coerentes, histórias simples, mas ainda assim coerentes, que fazem sentido. E isso, é claro, me preocupa bastante. Não por agora, o nível que ainda chegou ainda não é um nível que possa preocupar escritores e roteiristas. Eu não acho que um escritor ou um roteirista vai perder emprego por enquanto, por causa do ChatGPT. Ainda assim, não tem comparação, né? Um autor de verdade vai sim conseguir escrever uma história muito melhor. Roteiro, a mesma coisa. Mas é aquilo, por enquanto tá nesse nível, mas tá avançando muito rápido. E daqui uns anos na frente, sim, é bem possível que uma inteligência artificial consiga criar uma história extremamente complexa, com diálogos complexos, com diálogos que fazem sentido e que você realmente lê aquilo e não faz a menor ideia que aquilo possa ter sido escrito por um chat. E sim, pode existir um futuro em que ser roteirista, em que ser escritor, não é você realmente criar um roteiro lá que vai ser visto, que vai ser transformado num filme, numa série, ou um livro que vai ser publicado. Não, não. Você vai trabalhar para alimentar inteligências artificiais, é uma coisa que pode acontecer. Isso virá um emprego do escritor, do roteirista, e aí, quando eles quiserem realmente lançar um livro, ou lançar um filme, uma série, eles vão lá e pedem para a inteligência artificial fazer. A inteligência artificial, ela é alimentada por escritores reais, mas o comando ali, o que vai realmente virar o filme, é a inteligência artificial que vai fazer. E sim, isso é uma coisa que pode ser possível, isso mata completamente a arte, né? Cria histórias sem alma. Mas as empresas querem lucrar, elas não estão muito preocupadas com alma, né? Vide os filmes que a gente tá vendo por aí, né? Convenhamos, tem vários filmes por aí que são roteiros sem alma, que são escritos ali só pra vender. Né, que você vê que os roteiristas não estavam ali super empenhados em escrever algo legal, algo bacana, passar alguma grande ideia. É tudo feito para vender. Então, é bem possível assim, que no futuro essas inteligências artificiais avancem e para eles é muito mais fácil pedir para uma inteligência artificial ir lá e fazer o roteiro do filme. Até porque você vai lá e pede para a inteligência artificial fazer um roteiro de um filme de não sei quantas páginas, com tal coisa, com tal número de personagens, ela vai fazer. Um roteirista, às vezes você pede isso, e é aquilo, a gente é humano, a gente tem emoções, sentimentos. Então, às vezes vai acontecer de pedir pra escrever uma história com 10 personagens, e você vai lá e põe em 15. Aí chega e se reúne e fala, ó, pedi 10 personagens, aqui tem 15. Ah, mas é que, né, tinha que ter esses personagens aqui na história e tal. Né, às vezes ali construindo a história, você vai construindo aos poucos e vai surgindo situações que você tem que pôr mais um personagem ali. E aí é claro que a empresa não vai gostar, porque né, é mais gente para contratar, no caso de um filme, de uma série. Então tem todas essas questões com uma inteligência artificial, isso não vai acontecer. Manda escrever uma história com 10 personagens e vai sair uma história com 10 personagens. A inteligência artificial não vai lá e falar, não, mas 15 ficaria melhor, né? Não, pediu 10, vai 10. Então isso resolve todo esse problema aí, né, do trabalho humano, que o humano fica ali, né, questionando e tentando lhe dar suas próprias opiniões, que a inteligência artificial não vai se preocupar com isso. E numa realidade em que é lucro acima de tudo e que as pessoas só vão se preocupar em vender e o espectador só vai se importar em consumir algo divertido ali, sem refletir sobre aquilo. Sim, numa realidade dessas, é totalmente possível que todos os filmes, séries, livros, seja tudo feito por inteligência artificial e a arte morra. É meio chocante pensar isso, mas sim, isso pode acabar acontecendo. Isso é um risco pro futuro. Um futuro distante, sim, não acho que vai acontecer tão logo, mas ainda assim é algo que pode acontecer. E eu espero conseguir publicar um livro antes disso e poder, pelo menos, ter um livro publicado como escritora, sem se preocupar em ter isso roubado por um chat e ter que alimentar uma inteligência artificial, e essa é a minha profissão como escritora. E ver uma história minha servindo ali para alimentar um robô que ele sim que vai publicar o livro. Espero não chegar a viver essa realidade. Mas então é isso, gente. Essas foram as reflexões. Comentem o que acharam do vídeo, se gostaram, não gostaram. Se gostaram da ideia, se querem mais coisas parecidas aqui no canal. Sintam-se à vontade aí para deixar no comentário de vocês. Mas então é isso. Fiquem bem e até a próxima.